Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é transmitido pela TV Cidade Esperança, Imperatriz Maranhão. A TV pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2018 nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Claudio de Andrade. Então vamos ver a nossa lição de hoje, a última lição deste trimestre, a lição número 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. Na verdade, entre a Páscoa e o Pentecostes, aconteceu aí Jesus ressuscitado entre os mortos, e ele aparecer aos discípulos e assoprar sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, os discípulos se tornavam filhos de Deus. Então, agora eles têm o Espírito Santo morando neles. Ainda não é o revestimento de poder, ainda não é o batismo no Espírito Santo. Eles estão sendo batizados aí em outro tipo de batismo, é o batismo no corpo de Cristo. Então agora eles fazem parte da igreja, é o primeiro passo aí para a igreja existir. A igreja só existe quando ela tem o Espírito Santo, ou seja, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, crê nesta palavra, aí você vai se arrepender dos seus pecados, você agora vai ter a ajuda do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você acredita que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Veja bem que Paulo fala sobre isso em Romanos 10, Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz: se você acreditou que Jesus morreu por você, aceitou Jesus, mas você não acredita que Ele ressuscitou, é vã a sua fé. Então aos discípulos faltava crerem que Jesus havia ressuscitado. Então eles andaram com Jesus, ouviram a palavra de Deus, mas ainda não acreditavam que Ele havia ressuscitado. Então Jesus aparece a eles, e eles agora acreditam que Ele ressuscitou. Agora então eles podem receber o Espírito Santo e se tornarem filhos de Deus. Então é assim que acontece. Agora, lá em Atos capítulo 2, lá é diferente. Lá eles vão receber o revestimento de poder, para quê? Para pregarem o Evangelho. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui em João 20, nós vamos ver que Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo. Então eles estão sendo o quê? Vestidos. Lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, eles são revestidos agora de poder. Então agora eles vão sair pregando o Evangelho. E Jesus disse que deviam ficar lá até receberem. Depois, Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Então, olha só, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas você precisa, agora, a partir daí, buscar um revestimento de poder, para que você seja autorizado por Deus, capacitado por Deus, para pregar o Evangelho. Então, entre a Páscoa, qual foi a Páscoa aí? Então, lá no Antigo Testamento, nós sabemos que a Páscoa é uma festa comemorativa à saída do povo de Israel. Lá aconteceram 3 coisas com o povo de Israel. Eles eram escravos, estavam pobres e estavam doentes. Então, eles comeram do cordeiro, comeram do pão asmo, amargoso, e
saíram do Egito. A primeira coisa, então, eram escravos, ficaram livres. Salmo 105, você vai ver aí que eles saíram. Então eram escravos, saíram, estavam livres agora. Segunda coisa, aí diz que saíram com prata e com ouro. Eram pobres, saíram ricos. Terceira coisa, eram doentes, estavam doentes, enfermos. E agora diz que entre eles não havia nenhum doente ou enfermo. Olha só. Isto, por quê? Porque comeram do cordeiro, né? Então, naquele dia aconteceu a Páscoa, que na língua deles é Pessah. Então, ali aconteceu a morte de todos os primogênitos, tanto seres humanos como animais. Agora, quem matou o cordeiro, pegou o sangue e passou na verga da porta, lá em cima, nas ombreiras da porta, aos lados da porta, e comeu esse cordeiro assado, então, o anjo que veio matar todo o primogênito saltou por cima dessa casa que havia sangue ali. Então, isso aí é o que? A Páscoa. Então foi preciso morrer um cordeiro e o seu sangue ser passado nas vergas, nas ombreiras das portas. Está identificando a casa. Assim, no Novo Testamento, isso aí o que? É uma figura, né? É um tipo de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e da Santa Ceia. Então no Novo Testamento, Jesus celebra a última Páscoa e imediatamente após celebrar a última Páscoa, ele celebra a Santa Ceia. Ele está agora inaugurando a Santa Ceia. Agora, esta Santa Ceia, ele diz que é um simbolismo aqui, e ele diz que agora o cordeiro que havia sido morto na Páscoa, agora não é mais aquele cordeiro animal, agora é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora é o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles vão comer o cordeiro, assim como comiam antes. Jesus diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então agora eles vão comer. Eles vão o quê? Entrar em comunhão com Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que Ele morreu e ressuscitou. Então eles passam agora a serem filhos de Deus. E vão sair de onde? Da escravidão do pecado. Antes eram dominados pelo pecado. Eram escravos do pecado. Agora estão sendo livres. Então todos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ficamos livres do pecado. Somos perdoados de todos os pecados. Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Também nós ficamos ricos. Nós éramos pobres porque não conhecíamos Deus. Não tínhamos as riquezas espirituais. Não possuíamos essas riquezas espirituais. Então agora Jesus se fez pobreza para que nós enriquecêssemos. E se você acreditar também na parte financeira, se você for fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, você nunca vai passar necessidade financeira. E também aconteceu o quê? Jesus levou na cruz do Calvário, como está em Isaías 53, 1 de Pedro também, né? Jesus levou sobre eles as nossas dores e enfermidades, nossas doenças e enfermidades, tanto espirituais como físicas. Então nós somos sarados também. Então o símbolo, né, o tipo se tornou agora o antítipo. Agora não é mais o símbolo, agora é o verdadeiro. Então quando acontece a Santa Ceia, Jesus está terminando a Páscoa, passou o período da Páscoa. Agora, todos, tanto faz ser judeu, como gentil, como grego, qualquer pessoa, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Porque ele vai comer agora da Páscoa verdadeira, né? Ele vai comer agora uma Santa Ceia, onde Jesus Cristo está presente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora, a partir daí, é a Santa Ceia. Ninguém comemora mais Páscoa.
Então o mundo que não conhece Jesus, não tem entendimento, comemora aí a festa da Páscoa. Mas é até uma ofensa fazer isso, porque Jesus já veio. Então o antítipo chegou, o tipo acabou. Então o verdadeiro chegou, a simbologia acabou. E a Santa Ceia vai durar até quando? Olha bem, se a Santa Ceia é para lembrar da morte de Jesus Cristo por nós na cruz e a sua ressurreição, também a Santa Ceia é onde você faz uma reflexão da sua situação atual com Deus, e também a Santa Ceia é você olhando para o futuro, esperando Jesus vir nos arrebatar, nos levar para Ele. Então a Santa Ceia, acaba a Santa Ceia a partir do momento que Jesus volta. Não precisa mais esperar Ele voltar, Ele voltou. Então, quando Jesus volta, nós vamos ser arrebatados, e lá vai ter o quê? As bodas do Cordeiro. Será a última Santa Ceia. Nós não vamos mais esperar Jesus vir, porque Ele já veio, nós já fomos arrebatados, estamos com Ele nas bodas do Cordeiro. Então, você entenda aí, entre a Páscoa e o Pentecostes, o que acontece é isso. Jesus vem, assopra sobre os discípulos, eles recebem o Espírito Santo, se tornam filhos de Deus. Assim, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, para pregar o Evangelho, Jesus disse, vocês esperem receber o revestimento de poder. Aí já é lá no dia de Pentecostes, né? Completa 50 dias após a Páscoa. Isso é uma festa. Não quer dizer que você comemora o Pentecostes, então você já é batizado no Espírito Santo, você já é autorizado a pregar o Evangelho. Não, isso é uma festa judaica. Assim como a Páscoa, também Pentecostes é uma festa das colheitas, né? Chamada festa das semanas. Então eles contavam aí 49 dias após a Páscoa, no 50º dia, por isso que a palavra penta, né? Então no 50º dia se celebrava então a festa de Pentecostes. Então essa festa, nesse dia dessa festa, é que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. O primeiro derramamento, porque lá no milênio haverá um grande derramamento do Espírito Santo, até mesmo sobre os próprios animais que estão ali. É o que diz a palavra de Deus. Então, a primeira fase desse grande derramamento, profetizado por Joel, a primeira fase aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, onde houve o batismo no Espírito Santo. Cerca de 120 irmãos que estavam reunidos ali receberam o batismo. Inclusive, a mãe de Jesus estava no meio. Então, veja só. A partir daí, há um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Só sobre a igreja. Agora, no milênio, será a segunda etapa desse derramamento do Espírito Santo que está profetizado em Joel capítulo 2. Será o derramamento sobre todos ali no milênio. Vamos ver o texto áureo que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 e 4. Então veja que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, e assoprou sobre eles, e disse receber o Espírito Santo, ninguém falou em línguas. Agora aqui, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, já é uma outra experiência. Então, eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso, e viram línguas repartidas como que de fogo descendo sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui, eles foram batizados no Espírito Santo, recebendo o quê? Um poder para evangelizar, para ganhar almas. Então pode ver que a partir daqui Pedro é mudado totalmente. Ele agora se torna uma pessoa que tem coragem, intrepidez para pregar o Evangelho. Ele agora se levanta dentre todos ali e começa a pregar o Evangelho. Naquele dia, olha, a festa de Pentecostes é uma festa o quê? De colheita. Naquele dia já colheram quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Foi a grande colheita começando.
Daí uns dias eles vão lá, né, no templo, para orar. Pedro e João, está ali um aleijado, né, aquilo que acontece, né, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, então, aquele aleijado é curado, anda junto à multidão e eles pregam o Evangelho e mais, aí 5.000 pessoas agora a igreja vai agregar. Olha só, isso é o que? Colheitas, né? Abundantes colheitas, o Evangelho pregado da maneira que se deve pregar. Olha aí, com sinais, prodígios e maravilhas. Como está em Marcos, né? 16 e 20, lá diz o quê? Que eles saíram pregando e o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Então, imitando o tipo de evangelho que Jesus pregava. Então, Jesus pregava o evangelho e os sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Por isso é que no início, então, da igreja haviam muitas conversões. Porque se pregava o evangelho do jeito que Jesus ensinou. A verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecostes. Sem Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, se você olhar direitinho, nós estudamos sobre o culto levítico, né, para aprendermos a fazer o culto em nossas igrejas, né? Tem todo, então, aí uma organização. Primeiro se passa pelo altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício simboliza aí a cruz de Cristo, onde Jesus morreu por nós. Então, há o quê? Um derramamento de sangue e há um sacrifício. Então, você quer fazer um culto maravilhoso? Primeira coisa, aprenda a fazer um sacrifício. Para nós, o quê? Um jejum é um grande sacrifício. Nos santificarmos, né? Nos prepararmos, irmos para a igreja com a intenção de prestar um culto a Deus, a adoração a Deus. Então, nós vamos dar a nossa vida a Deus. É uma entrega a Deus. Essa é a primeira coisa que se faz. Depois existiu o quê? Uma pia com água. O sacerdote se lavava para poder entrar lá na parte coberta do tabernáculo. Então, essa pia significa, olha, lavagem da água pela palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Efésios diz o quê? Pela lavagem da palavra, né? Olha aí. Então, essa pia significa isso. Havia uma lavagem, nossa santificação. Aí, existe a outra etapa. Nós vamos passar pelo candelabro. Candelabro tinha ali, então, um azeite dentro e fogo nas pontas, né? Jesus é a luz do mundo, ele ilumina o caminho para nós. Nós temos que saber que o único caminho para conduzir até Deus é Jesus Cristo. Veja bem, o objetivo do culto, olha, é lá chegar lá no Santo dos Santos, lá onde está a arca, a presença de Deus é lá que acontece. Então, o objetivo do culto é esse. Nós queremos Deus se manifestando em nosso meio, Deus presente. Esse é o nosso objetivo. Então, passamos agora pelo candelabro e veja que o candelabro tinha um azeite e nas pontas, então, pavio, e o fogo ali ficava aceso. Olha só. Então, isso significa para nós exatamente esse batismo do Espírito Santo. Então, azeite simboliza o Espírito Santo e o fogo ali significa exatamente isso. É o batismo do Espírito Santo. Olha só, línguas descidas ali como que de fogo, desceram sobre cada um deles. Olha, 7 braços, aí a igreja está ali, 7, né? 7 braços significa 7 espíritos, né? Que estavam a unção de Deus sobre Jesus Cristo. Então, aí para nós o que é? É o Espírito Santo vindo sobre nós. Nós recebemos então o batismo do Espírito Santo. Depois, do lado direito, a mesa aí dos pães da proposição. Jesus é o nosso alimento, é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, é o verbo de Deus. Então nós vamos alimentar aí a nossa alma com esta palavra. Veja bem, estaremos o quê? Lendo, estudando a Bíblia no culto, nós estamos ali, tem a pregação, né? Então é isso que nós vamos fazer. E na frente ali do véu existiu o quê? O altar de incenso, que nós vimos já, né? Aí simboliza o quê? Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. Aí Jesus intercedendo aí o que? Significa a oração, né? Jesus compareceu diante de Deus e ele está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Olha lá, se no candelabro nós temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é nosso intercessor na terra.
no altar aí de ouro, nós temos a presença aí de Jesus no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, precisa o quê? De oração. O altar de incenso simboliza as orações. Então, o crente olha no culto, ele vai estudar a palavra, vai ter pregação, vai ter ensino, né? Tem aí as manifestações do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia que um culto, quando os reunir, tem o quê? Tem doutrina, né? Mas também tem o quê? Línguas, interpretação, né? Profecias. Tem manifestações de Deus. Então nós vamos fazer no culto. E depois o que acontece? Nós vamos chegar à presença de Deus. No final do culto, Deus vai dizer se ficou satisfeito ou não com o culto. Quando Deus recebe o culto, se alegra com o culto, é aquele momento que o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, colocava lá o sangue, né, lá em cima daquela placa de ouro, propiciatório, e Deus ali se manifestava, queimando aquele sangue. Olha só, então no final do culto é isso que acontece. Deus vem e se manifesta, se agrada do culto. Então ele se manifesta, ele está presente. E onde Deus está presente acontecem milagres, maravilhas, salvação de almas, né? Curas, batismos, libertação. Os milagres acontecem. Glória a Deus. Esse então é o culto levítico que nós estivemos vendo durante este trimestre. Então veja que tudo se começa, o quê? Se inicia onde? No altar de sacrifício, até chegar no Santo dos Santos. Então não existe aí o Pentecostes sem passar pela Páscoa. O altar de sacrifício simboliza a Páscoa. Por quê? Porque lá Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi ali morto, seu sangue derramado, e o sacrifício foi oferecido ali. Veja bem, começa ali. Então, sem esse sacrifício, que é simbolizado então pela Páscoa e depois a Santa Ceia, né, sem isso aí não se chega ao batismo do Espírito Santo. E também não tem jeito de chegar ao batismo do Espírito Santo sem primeiro passar por lá. Olha lá, teve o sacrifício, teve a lavagem da água pela palavra, então a conversão. Essa lavagem aí na pia significa a conversão. Então não existe batismo do Espírito Santo, sem chegar lá dentro para receber o batismo, se antes não passar pelo sacrifício de Jesus, ouvir a palavra de Deus, acreditar nessa palavra de Deus, receber então o Espírito Santo. Aí depois vem o batismo do Espírito Santo. É assim que acontece, passo a passo. E você vai ver na Bíblia que é assim que aconteceu. Pode acontecer, eu já vi acontecer várias vezes, alguém aceitar Jesus e no mesmo dia, na mesma hora, ser batizado com o Espírito Santo. Porque ele já passou por todo esse processo. Olha, ele ouviu a pregação do Evangelho, acreditou que Jesus morreu por ele, acreditou que ele ressuscitou. Agora ele está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Então, pode ser imediatamente, na hora da conversão, após a conversão aqui, e pode ser depois. Aí depende da fé de cada um. Jesus quer batizar na mesma hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então você, às vezes, passa a vida inteira sem ser batizado. Mas tem pessoas que é batizado logo na hora que aceita Jesus. Tem gente que é batizado na hora que batiza nas águas. Tem gente que é batizado mais para frente. Tem gente que demora. Tem gente que nem é batizado a vida inteira. Não tem a ver com salvação. Tem a ver com autorização, capacitação de Deus para se pregar o Evangelho. O batismo do Espírito Santo. Então a salvação aconteceu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo então vem morar dentro do crente. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 34, 18 a 29, que diz: a festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel.
Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras dos concertos, dos 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. A introdução diz o seguinte: na última lição deste trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as 2 mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Tendo em vista esses 2 marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, 1884 a 1973, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que 2 são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e, em breve, virá nos buscar. Então é importante nesta lição você perceber e passar então para os alunos isso. A Páscoa tem o simbolismo então da Santa Ceia. Na Páscoa é um cordeiro, um animal que morre e derrama o seu sangue, o sangue é passado nas portas. Então ali na verga, parte de cima, as ombreiras do lado ali, um lado e outro. Então ali a porta o quê? É a entrada da casa. Né? Assim, olha só, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Então nós temos agora uma cobertura do sangue de Jesus. Olha lá, assim como a morte, o anjo saltou a casa que tinha sangue, nós também, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, temos a vida eterna. Nós não mais morreremos para Deus, nós estaremos mais separados de Deus, porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá então a cobertura. Nós estamos aí debaixo da mão de Deus, na embaixada de Deus. Então, somos salvos, filhos de Deus. Olha só, é importante isso. Tudo isso tem um simbolismo. Então, a Páscoa é um simbolismo do cristianismo. Tudo tem um significado. Olha lá, crianças morreram quando Moisés nasceu. Olha aí, um monte de crianças também foram mortas por Herodes quando Jesus nasceu. Olha aí, o povo de Deus estava no Egito, Jesus foi ao Egito. Tudo tem simbolismo na Bíblia, Você deve estudar isso, são os tipos, Então, tipologia bíblica é muito importante. Você vai ver, Moisés fazia milagres, Jesus fez muitos milagres. Moisés disse que Deus levantará um profeta como eu. Aí Jesus é este, prometido. Então, tudo tem aí um simbolismo e nós devemos ver isso. Então, a Páscoa é um símbolo da Santa Ceia. Preste atenção nisso. Jesus comemorou a última Páscoa e imediatamente começou a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia. Não podemos falar ceia, porque ceia é comer junto com as pessoas. Santa Ceia é o que Jesus começou, instituiu e nós fazemos nas igrejas. O ideal seria fazer como os discípulos faziam no início da igreja, Seria Santa Ceia todo fim de semana, todo primeiro dia da semana se reuniam para partir o pão. Mantinha os crentes, mais atentos à salvação, mais santificados. Mas nós fazemos uma vez por mês,
geralmente no primeiro domingo de cada mês. Então é importante notar que os discípulos receberam o Espírito Santo, se tornaram filhos de Deus, e depois, no 50º dia, então 49 dias depois da Páscoa, eles receberam batismo no Espírito Santo. Foi ali uma manifestação poderosa e eles começaram a falar em outras línguas a partir daquele dia. Então naquele dia já aconteceu ali a primeira manifestação do Espírito Santo e o primeiro dom do Espírito Santo a ser dado foi naquele dia. Foi dado o dom de línguas. Os primeiros foram batizados, falaram em línguas. Essa língua só Deus entende, ninguém entende. Mas depois o que aconteceu? Eles receberam o dom de línguas, de variedade de línguas. Aí eles começaram a falar na língua de quem estava visitando a cidade de Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então agora, eles não entendem o que estão falando, mas eles falam na língua dos visitantes. E eles ouvem então na língua da pátria deles, a língua original deles. Os discípulos não sabiam o que estavam falando, mas eles estavam entendendo na língua deles. E com esta manifestação, houve a pregação do Evangelho através de Pedro, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram imediatamente batizados nas águas. Então os discípulos receberam o Espírito Santo e depois receberam o batismo do Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho. Nesta lição, então, vamos ver seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, Cristo, nossa Páscoa. Subtópico 1, definição. Subtópico 2, cerimônia pascual. Subtópico 3, simbologia. No tópico 2, nós temos o Pentecostes, a festa das primícias. Subtópico 1, definição. Subtópico 2, o cerimonial. Subtópico 3, a simbologia. No tópico 3, o dia de Pentecostes. Subtópico 1, Cristo, Cordeiro Pascal. Subtópico 2, o Pentecostes do Espírito Santo. Subtópico 3, as primícias da Igreja Cristã. Vamos ver então, tópico 1, Cristo, nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Subtópico 1, definição. Subtópico 2, cerimônia pascual. Subtópico 3, simbologia. Subtópico 1, definição. A palavra Páscoa origina-se do vocábulo hebraico Pesach, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão à liberdade. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo. Conhecida também como a festa dos pães asmos, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo, como está em Êxodo 24, 7 e 8. Então a palavra aí, Pesach, Páscoa, significa passar por cima. É uma passagem. O anjo via o sangue na porta e passava por cima dessa casa. Essa casa não pode ser atingida pela morte. Então essa é a simbologia da Páscoa original, feita no Egito, na hora que o povo então foi liberto. Olha, significa então a libertação da escravidão. Nós já falamos então que o povo era escravo, ficou livre. O povo estava pobre, ficou rico. O povo estava doente, enfermo, ficou sarado. Salmo 105 aí. Então saíram, então ficaram livres da escravidão. Com prata e com ouro, saíram ricos. E não havia um só enfermo ou doente, então estavam curados, sarados. Então isso é o que significa a Páscoa. Agora isso simboliza, isso aí é um tipo do que ia acontecer no futuro. Então aquele cordeiro que morria na Páscoa, o seu sangue era passado nas vegas da porta e nas ombreiras, esse é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue para nos livrar, nos perdoar, nos libertar do poder do pecado, nos libertar da escravidão que o pecado trazia. Então nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus Cristo, fomos perdoados pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Passamos da morte para a vida e vida eterna. Então aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, tem a vida eterna. Olha só,
Nós nascemos de novo, começamos uma vida nova com Deus agora, somos agora filhos de Deus. Então estamos agora em aliança com Deus, uma nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Tópico 2, cerimônia pascual. No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações a fim de que os hebreus jamais se esquecessem de seu real significado, como está em Êxodo 12:12. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito macho de 1 ano e sem defeito para imolá-lo no 14º dia, como está em Êxodo 12:6. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães asmos e ervas amargosas, Êxodo 12:8. Então eles deveriam celebrar essa festa como recordação daquilo que Deus fez por eles. Então quando eles comiam o cordeiro, e também os pães asmos com ervas amargosas, estariam se lembrando desse dia que eles receberam a libertação do Egito. Era uma festa comemorativa. Deus deu uma ordem para eles fazerem isso. Então aquele mês passa a ser o primeiro mês de Abib, e aos 10 daquele mês eles pegavam o cordeiro, de 1 ano, sem defeito. Então aquele cordeiro, no 14º dia, ele seria morto, assado, e eles deveriam comer, junto com os pães asmos, as ervas amargosas. Então tudo isso tem um simbolismo, tudo isso era o quê? Para eles se lembrarem da libertação que Deus lhes concedeu, também da riqueza que Deus lhes deu, também da saúde que Deus lhes deu. Então era um memorial para que eles passassem para os seus filhos de geração em geração. E até hoje eles comemoram então a Páscoa, porque para eles Jesus não veio ainda. Tópico 3, simbologia. Como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início do seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você veja 1 Coríntios 12:13, veja aí João 1:29-36, Apocalipse 5:6. Ele é o sacrifício dos sacrifícios. Então, sempre lembrando, a Páscoa não é Santa Ceia. A Páscoa é uma simbologia, é um tipo da Santa Ceia. Então tome cuidado com isso para não misturar as coisas, tá? Então se você celebra a Páscoa, você está sendo incoerente. Você não está entendendo o que significa Páscoa. Então a Páscoa é para os judeus, que comemoram a saída deles do Egito. A Santa Ceia é para cristãos. E cristãos são todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não importa se ele é judeu ou se é gentil. Tá? Todas as pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são salvos, recebem o Espírito Santo, quando fazem isso, se tornam filhos de Deus. Então é a igreja, cristãos. Então todos os cristãos, eles não comemoram Páscoa, eles comemoram Santa Ceia. Por quê? O cordeiro que morreu na Páscoa não importa mais para o cristão. O cristão é o quê? O cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Entenda isso direitinho, tá? Então, para o cristão, Jesus é quem tira o pecado do mundo, quem nos liberta da escravidão do pecado, quem nos dá saúde, quem nos prospera, tudo isso é Jesus. Já na Páscoa era lá comer do cordeiro, um animal, tá? É diferente. Então Jesus é a perfeição, é um antítipo. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia, 1 Coríntios 11:23-31. Levemos em conta também que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascal, Mateus 26:2. Ele é o nosso cordeiro pascal, 1 Coríntios 5:7. Então veja que a Páscoa, ela simboliza a Santa Ceia. Como a Páscoa tinha o sacrifício de um animal, a Santa Ceia nós comemoramos a morte de Jesus Cristo. Lá era para a redenção de Israel, para a libertação de Israel da escravidão. Então, na Santa Ceia nós vamos comemorar o quê? Celebrar
a morte de Jesus que nos livrou, nos libertou da escravidão do pecado. Então é a perfeição, é o cumprimento, é Jesus. A Santa Ceia, então, que é agora a nossa festa. Nós comemoramos a vinda de Jesus, a morte de Jesus em nosso lugar e a sua ressurreição. Já na Páscoa não se comemora morte e ressurreição de ninguém. Lá o animal morria e era comido e pronto, acabou. O animal não ia reviver. Para nós a Santa Ceia que é comemorada. Veja que Jesus foi morto durante a festa da Páscoa. E ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, assoprou sobre eles o Espírito Santo. E no 50º dia, então houve o quê? A descida do Espírito Santo agora como revestimento de poder. Então eles tinham sido vestidos quando Jesus assoprou sobre eles e agora foram revestidos do Espírito Santo, recebendo poder para evangelizar, para ganhar almas. Então Jesus é a nossa Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tirou, já levou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que não prestava. Jesus já levou sobre ele. Nós temos na lição aí um quadro falando sobre a Páscoa e seu significado. Então, para os egípcios, a Páscoa, lá aquele dia da Páscoa, significou o quê? O juízo divino sobre o Egito. Agora a Páscoa para os israelitas. Então, o seu significado é a saída do Egito, a passagem para a liberdade. Para os cristãos, agora a Páscoa. Então, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Então, aqui para nós cristãos, na verdade, não é a Páscoa, é a Santa Ceia agora. Parte 2, o Pentecostes, a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Isto significa que, sem experiência pascal, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Hebreus 10, 18. Então, subtópico 1, definição. Subtópico 2, o cerimonial. Subtópico 3, a simbologia. Subtópico 1, definição. A festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas, das primícias, como está em Êxodo 34, 22 e 26. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecostes era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também o momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Deuteronômio 16, 10, Ruth 2, de 1 a 3. Então a festa aí das primícias, festa das semanas, ou festa aí do Pentecostes, era celebrada 50 dias após a Páscoa. Se comemorava aí principalmente a colheita que Deus dava a Israel. Então eles viviam quase que exclusivamente de plantações, no campo. Então eles iam comemorar as colheitas. A Páscoa era celebrada dentro de casa, a família comia um cordeiro assado, dentro de casa, a família. Se a família fosse pequena, podia pegar a família do vizinho comerem juntos. Mas nunca muita gente. Já Pentecostes é uma festa do povo, é uma festa geral. Então aí entra todos ali, inclusive pessoas que moram longe, que moram em outros países, Então é uma festa do povo de Deus reunidos para receber a bênção de Deus, para agradecerem a Deus pela bênção recebida também. E era um tempo também que se ajudava as pessoas, porque na hora de colher se deixava os cantos, daquela colheita ali, deixava ali sem colher, deixava as espigas caídas para que o pobre, a viúva, o órfão pudesse recolher e ter com que se alimentar. Subtópico 2, o cerimonial. Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas, como está em Deuteronômio 16, 11. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. Levítico 23, 21, Deuteronômio 16, 9. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Levítico 23, 11. Então a festa era uma festa comemorativa das colheitas. É claro que primeiro se
colhia, né? Depois se apresentava. E agradecidos, todos agradecendo a Deus. Não esqueça isso. É um agradecimento, né? Aí um culto de louvor a Deus, de adoração a Deus. E sempre a gratidão a Deus estava presente. O reconhecimento de que é Deus que deu. Isso é interessante, né, na nossa vida. Sempre se lembrar. Tudo que você tem, que você possui, tudo que você adquiriu, tudo isso é o que Deus que deu. Então seja sempre grato a Deus. Era uma festa tremenda e até hoje se comemora isso em Israel. E sempre vai gente, né, que é ou do judaísmo, e também os cristãos aproveitam para irem lá verem eles celebrarem essa festa. Então acontece até hoje essa festa, e tanto a Páscoa quanto o Pentecostes continuam sendo celebradas essas festas entre os judeus. Subtópico 3, a simbologia. Para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Então, olha só, a simbologia aí é a seguinte: como a festa de Pentecostes é uma festa que se comemora colheitas abundantes, então, para nós, essas colheitas colheitas de almas, né? Pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que passam a fazer parte da igreja, passam a pertencer ao reino de Deus. Então isso aí são o quê? Colheitas. Pode ver que no dia de Pentecostes, onde se comemorava a festa de Pentecostes, os cristãos, né? Os apóstolos reunidos, cerca de 120 pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, e nesse mesmo dia houve então a pregação do Evangelho através de Pedro, houve então a manifestação do Espírito Santo com o dom de variedade de línguas, e as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Naquele mesmo dia então já houve uma colheita de quase 3.000 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então a partir daí começam então as colheitas para o reino de Deus, as colheitas dos filhos de Deus. E nós estamos aí exatamente fazendo isso desde aquela época até hoje. Do mesmo jeito. Manifestação de Deus, milagres, curas, libertações, pregação do Evangelho, ensino da Palavra de Deus, conversão de almas. Né? As pessoas aceitam Jesus, passam a ser filhos de Deus, pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Tópico 3, o dia de Pentecostes. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como o nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós, gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecostes do Espírito. Subtópico 1, Cristo, Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, Mateus 26, 2. Mas ao terceiro dia, eis que ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra, como está em Mateus 28, de 1 a 8. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. João 1, 25, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Já ressurreto e prestes a ascender ao céu, o Senhor Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo, pois está em Atos 1, 8. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador, como está em Lucas 24, 49. Então sabemos aí que Jesus foi morto na Páscoa, mas ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Então ele é o primeiro que morre, ressuscita e vai para a presença de Deus. É o primeiro. Então ele vai e ele leva cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam mortos, estavam lá na parte dos justos, né? Lá no Hades, ele pega e inaugura o paraíso, mas eles ainda vão receber um corpo glorioso no dia do arrebatamento, para poder estar na Nova Jerusalém. Veja bem, antes não. Então agora nós temos que entender que Jesus foi o primeiro a subir e estar diante do Pai. Então ele é o quê? As primícias, né? Ele é o primeiro, ele inaugurou este caminho.
Então aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, esperando o dia do arrebatamento. E nós que estamos vivos, estamos esperando o dia do arrebatamento também, para subirmos e estarmos para sempre com o Senhor. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então veja bem, e ele diz para nós que ele recebeu essa autoridade e ele dá a nós a autoridade para pregarmos o Evangelho sobre todo o poder do maligno e nada nos causará dano algum. Lembre-se disso, é promessa de Jesus. Então Jesus, ele já fala com os discípulos sobre o batismo do Espírito Santo e diz que eles vão receber poder para pregar o Evangelho. Mas veja bem um fato importante: não se deve ir pregar o Evangelho sem primeiro ser batizado no Espírito Santo. Jesus diz: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, vão sair pregando o Evangelho por toda parte. Então é importante isso. Nós temos hoje vários problemas por causa disso. Muitos saíram pregando o Evangelho, abrindo igreja por todo lado, mas não receberam o batismo do Espírito Santo. E aí existe esse problema sério por aí. Tantas seitas que existem por aí. Subtópico 2, o Pentecostes do Espírito Santo. Passados os 50 dias, desde a morte de Cristo, ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Cheios do Espírito, falavam em outras línguas, enunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus, Atos 2, de 7 a 11. Então era dia de Pentecostes, festa de colheitas em Israel, muitos visitantes aí de cerca de 17 nações, inclusive tinha ali os de Roma, né? E é muito importante isso, porque foi citado aí esses de Roma. Quer dizer o quê? Que aqueles ali foram para Roma levando o Evangelho e eles agora estavam o quê? Salvos. Então esses aí levaram o Evangelho para Roma. Muita gente perguntando aí, querendo dizer que fulano, não sei quem, levou o Evangelho para Roma. Veja bem, que aí estavam já discípulos de Roma presentes no dia de Pentecostes. E eles levaram esse Evangelho lá para Roma. Então cuidado aí, porque aí está citando realmente que eles estavam presentes. Então aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados nas águas, olha aí, foram para Roma. Então é importante você notar isso aí. Mas o Evangelho nasceu em Roma, foi a partir desses aí, do dia de Pentecostes. Então é importante você entender muito claramente sobre esse falar em línguas do dia de Pentecostes. Então a festa ali foi o dia que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo. Então você tem que entender claramente isso. Olha, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você fala em línguas. Essa língua, Paulo em 1 Coríntios diz, ninguém entende, só Deus entende. Essa língua é para você falar nela a vida inteira e é para você orar com essa língua. Que é uma língua de oração. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Judas, versículo 20, lá capítulo 1, versículo 20. Edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é letra maiúsculo. Espírito. Orando no Espírito Santo é orar em línguas, para você ser o quê? Edificado. Então é a linguagem de oração. Então, os discípulos ali, cerca de 120 pessoas, receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar nesta língua do batismo. Ninguém entende, só Deus. Aí chegaram pessoas que estavam visitando Jerusalém. Então vinham pessoas, por exemplo, lá da parte do Iraque, lá, que naquela época não era Iraque, né? Então eles vieram de lá. Eles falavam o quê? Aramaico. Vieram gente da Líbia, falava árabe. Veio gente de Roma, falava latim. Então veio gente de todas as nações ali. Estavam ali presentes na festa de Pentecostes. Então agora o que aconteceu? O Espírito Santo concede aos apóstolos, então que eles falem o quê? Na língua dos estrangeiros. O que é? Um dom de variedade de línguas. Agora olha só, antes batismos falavam uma língua que ninguém entendia. Agora o dom de variedade de línguas é um dom do Espírito Santo que concede a nós falarmos tanto na língua do batismo, como podemos falar na língua dos estrangeiros,
como podemos falar numa língua para sermos interpretados, como podemos também falar na linguagem de oração do Espírito Santo, como está em Romanos 8, né? Gemidos inexprimíveis do Espírito. Então você pode falar 4 tipos de línguas quando você tem dom de variedade de línguas. Então os apóstolos começaram a ser usados agora no dom de variedade de línguas e começaram então a falar na língua daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. Então para aqueles que vieram lá do lado do Iraque, lá, que falavam o aramaico, eles começaram a falar em aramaico com eles. Para aqueles que vinham da Líbia e falavam árabe, eles começaram a falar em árabe com eles. Para aqueles que vieram de Roma e falavam latim, começaram a falar em latim com eles. Veja bem, é isso que aconteceu naquele dia. Os discípulos, os apóstolos, não entendiam, quando eles falavam, por exemplo, em árabe, eles não estavam entendendo o que estavam falando. Mas as pessoas que falavam árabe entendiam tudo. Então a multidão, o que aconteceu? Quem falava árabe viu que alguém estava falando em árabe com eles, era Deus falando com eles em árabe, através de alguém, então eles se ajuntavam ali em volta da pessoa que estava falando em árabe. Aí os romanos, por exemplo, falavam latim, então o que eles falavam? Ah, tem alguém ali falando em latim, profetizando, falando as coisas de Deus para nós, na nossa língua. Então eles se aproximavam daquela pessoa que estava falando em latim. Então foi isso que aconteceu ali. Esta manifestação de variedade de línguas, o dom do Espírito Santo. Então nesse dia, foram batizados aí, nas águas, quase 3.000 pessoas que se converteram ao Evangelho, se converteram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, através então desse sinal poderoso aí, né, do Espírito Santo e da pregação de Pedro. Subtópico 3, as primícias da igreja cristã. Nesse momento levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo. E como resultado de sua mensagem, quase 3.000 pessoas convertem-se. Atos 2,41. Dessa forma, as primícias da igreja primitiva são apresentadas a Deus Pai. Então, como já dissemos, no subtópico 2, o que aconteceu aí, então, a manifestação do Espírito Santo, os dons em evidência, né? Começaram a falar na língua dos estrangeiros, eles se converteram, eram quase 3.000 pessoas, e imediatamente foram batizados nas águas. Então, esses são o quê? As primícias, né? Esses aí são os primeiros frutos colhidos já pela igreja, que estava se iniciando agora. Então, o início da igreja, pregadora do Evangelho, ganhadora de almas, é esse dia de Pentecostes aí. 50 dias após a Páscoa, após Jesus ter morrido e ressuscitado. Depois de 3 dias, é claro. Vem agora então essa festa em Jerusalém. E ali então, as conversões, as primeiras conversões da igreja acontecem ali, naquele dia. Cerca de 3.000 pessoas. Imagine aí, se nós pregássemos o Evangelho assim, do poder e da unção do Espírito Santo, com as manifestações do Espírito Santo presentes. Olha aí, que colheita abundante, né? É assim que começou a igreja e é assim que foi continuando a igreja. Muito tempo não se ouviu falar das manifestações do Espírito Santo. Não quer dizer que não aconteceu. É porque os verdadeiros crentes sempre existiram, mas nunca ficavam participando, né, junto com outras pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro de Deus, que não eram usados por Deus, não ficavam participando das reuniões deles. Eles não eram bem-vindos. Lembre-se disso. Os verdadeiros crentes, cheios do Espírito Santo, nunca foram bem-vindos no meio dos religiosos. Então apresentemos a Deus as colheitas. Vamos colher almas para Deus. Vamos pregar o Evangelho cheios do Espírito Santo. Conclusão. Sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. Sem o Pentecostes, a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Somente assim, dentro em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até os confins da terra. Então, sem a Páscoa, aí o que significa o sacrifício de Jesus na cruz, não poderia haver o quê? O Pentecostes. Ninguém seria batizado no Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz, enquanto Jesus estava aqui, não podia haver batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia vir. Sempre você vai ver a presença de Deus assim. No Antigo Testamento, Deus Pai, depois veio Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, o Espírito Santo veio para cá.
sempre existe a presença de uma das três pessoas da Trindade, que é Deus mesmo presente conosco na terra. Então, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Então, olha só, se o Pentecostes aí que nós falamos, né, esse batismo do Espírito Santo, acontece depois da conversão, depois do sacrifício de Jesus, também, se houvesse o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, mas não houvesse o Pentecostes, olha, a palavra de Deus não poderia se cumprir. Estava prometido o derramamento em Joel capítulo 2. Né? Jesus falou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo que ele havia dito, né? Nos ensinaria a palavra de Deus, nos daria poder para pregar o Evangelho. Tudo isso Jesus previu, tudo isso Jesus disse antes de acontecer. Então, um não existe sem o outro. Nós precisamos entender isso na igreja de hoje. Tem muita gente sem ser batizada no Espírito Santo na igreja de hoje. Então temos que trabalhar mais nesse sentido, para que o povo seja capacitado para pregar o Evangelho e ganhar muitas almas. Por isso, cada dia diminui mais o ganhar almas na igreja. Falta poder, falta esse derramar do Espírito Santo, a capacitação para a pregação do Evangelho. Você pode notar que as igrejas que são antipentecostais, né, são chamadas assim, são aquelas que não aceitam a autorização dos dons, são igrejas pequenas, frias espiritualmente, quase não ganham almas. Quando alguém vai congregar lá, está mais interessado em viver de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira e achar uma igreja que possa viver da sua maneira. Né? É isso que acontece. Então, olha a diferença, olha o tamanho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como comparação com as outras, olha as outras, que não tem o batismo do Espírito Santo, não tem o poder de Deus em operação. Olha a diferença. Olha o missionário que vai aí pregar o Evangelho na África, em qualquer lugar. Um que não é pentecostal, passa lá às vezes 50 anos pregando o Evangelho, tem lá 10 pessoas, 20 pessoas na igreja. Aí olha lá o pentecostal, chega lá com um mês, pessoa, 100 pessoas, 150, 200, e o Evangelho cresce, ganha muitas almas. É bem diferente. Então Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é muito discutido. Olha, fogo não quer dizer juízo. Tem muita gente confundindo isso. Quando a inauguração do tabernáculo desceu fogo do céu, não é fogo de juízo, é a presença de Deus. Descia fogo lá no Santo dos Santos, todo ano quando o sumo sacerdote colocava o sangue lá. Ali não é fogo de juízo, é a presença de Deus. Quando Moisés foi falar com Deus no monte, desceu fogo, presença de Deus. Havia uma coluna de fogo acompanhando Israel ali, guiando Israel. Não era juízo. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa confunde por causa de alguma coisa pertinho do texto aí, que é juízo, aí pensa que aí também é. Batizado no Espírito Santo e com fogo, olha, eu já vi mais de umas 3.000 pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu participei de 2 grandes avivamentos. E todo lugar que nós vamos, nós oramos para Jesus batizar, e Jesus tem batizado. Então, batismo no Espírito Santo e com fogo. Olha só, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, então ele começa a falar em línguas. Essa língua só Deus entende. Mas existe o batizado no Espírito Santo, que além de falar em línguas, ele começa, por exemplo, a profetizar, ou ele começa a falar na língua estrangeira, ou então ele já começa a orar para as pessoas serem curadas. Então o que aconteceu? Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, já recebeu um dom do Espírito Santo também junto. Então ele foi batizado do Espírito Santo e com fogo. É isso que quer dizer esse fogo aí. É poder do Espírito Santo. Às vezes a pessoa é batizada do Espírito Santo só fala naquela língua, mas mais para frente ele vai receber dons do Espírito Santo. Então agora ele foi batizado do Espírito Santo e com fogo. Essa é a diferença. Existe a grande maioria que só é batizado no Espírito Santo, mas existe aqueles que são batizados no Espírito Santo e com fogo. Receberam também dom do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ajudar as pessoas. Então, recebeu o batismo do Espírito Santo, agora é uma capacitação para pregar o Evangelho em todo o mundo. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
Lá em Atos, então diz que eles pregavam tanto quer dizer ao mesmo tempo, em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Evangelho é para ser pregado no mundo inteiro, a todas as pessoas. Faça isso, se disponha, se coloque à disposição de Deus. Tem muita gente que não é batizada por causa disso, porque ele não deseja ganhar almas. Então deseje ganhar almas, deseje receber o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo para pregar e ganhar muitas almas. É isso que nós temos que fazer. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja receber agora o batismo do Espírito Santo, vamos orar agora. Muitas vezes eu oro por telefone e pessoas recebem. Às vezes vou orar por curas. Você pode até ver um vídeo aí, vou deixar o endereço, você vai ver. Eu estava orando por uma pessoa, a pessoa foi curada e disse: eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Nós oramos, mesma hora, coloca uma mão na cabeça dela, foi batizado no Espírito Santo. Isso acontece muito. Então, batismo, gente. Desejou, acreditou, recebeu. Com Deus é assim, é só duas coisas: desejar e acreditar. Pronto, recebe. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento essas vidas que se chegam a Ti agora. Recebe o Senhor por filhos, perdoa seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Faz maravilhas nas vidas deles. Que eles sejam sempre gratos a Ti, Senhor, agradecidos pela libertação que o Senhor concede a eles agora. Pai querido, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu peço a Jesus Cristo que venha batizar no Espírito Santo essas pessoas que estão assistindo e ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, receba agora. Na cruz do Calvário, Jesus já conquistou a sua vitória. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, toca neles agora, Senhor, toca neles. Receba. Assim como Jesus assoprou sobre os discípulos para receberem o batismo do Espírito Santo. Assim como eles ouviram o sopro de Jesus no dia de Pentecostes, o vento veemente e impetuoso entrou ali naquele lugar que estavam reunidos, o sopro de Jesus do céu. Receba em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Fala em línguas agora. Recebe em nome de Jesus. Recebe poder para pregar o Evangelho. O falar em línguas é a evidência externa do batismo do Espírito Santo. Você foi cheio, completo do Espírito Santo e você transborda. Então, o falar em línguas é o sinal, é a confirmação externa daquilo que você recebeu internamente. Receba, em nome de Jesus, fale em línguas agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos passar para você agora a agenda nossa, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você esteja lá conosco, você participe ativamente. E se você deseja marcar conosco, você vai vendo aí as datas que eu não tenho marcado e marca. Então nós temos, por exemplo, dias 13 e 14, né, nós éramos para estar no Amarante, mas lá já tinham marcado outra festa geral, então tivemos que desmarcar. Então nós estamos livres aí 13 e 14, agora no mês que vem. Você aproveite. Você pode ver aí que nós temos alguns espaços ainda na agenda. E para esse ano, o espaço maior está aí nas 3 últimas semanas de dezembro, que ainda estão vagas. E para o ano que vem você comece a marcar já, para nós termos uma programação. Então nós estaremos aí. Nós podemos dar um curso de EBD para professores, superintendentes. Podemos pregar o Evangelho aí para jovens, né? Para aí ciclo de oração, EBO, né? Escola de Obreiros, para missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus abrimos 8 igrejas. Então sobre evangelismo, sobre família, nós damos muito cursos, palestras sobre famílias. Inclusive agora em Imperatriz, na nossa congregação, nós terminamos o curso Lar Feliz, né? Um curso para famílias, estivemos ministrando ali. Então, você nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda então. Dia 29 e 30, então, deste mês, essa semana, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, uma palestra de EBD, sábado e domingo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Daniel Santos, vice-pastor lá é o Claudinei, superintendente da EBD, o pastor Gilberto, e o vice-superintendente da EBD é o Diácono Santo. Então esteja conosco aí, você vê aí
O endereço, né, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aí, Rua Nossa Senhora do Loreto, número 1324, bairro São Judas, São José dos Campos, São Paulo. Depois, nos dias 2/10 até 8/10, nós estaremos em Fortaleza, Ceará. Se você é de Fortaleza e quiser que nós estejamos com você um desses dias aí, a sua igreja pode entrar em contato conosco, apesar de nós estarmos aí nesses dias aí, umas férias, né? De 2 a 8/10, estarei aí com minha esposa em Fortaleza. Você pode nos convidar, nós estaremos aí na sua igreja. Depois, então, nós temos vagos aí 13 e 14/10. Depois nós temos 19, 20 e 21/10, nós estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, palestra de EBD na igreja, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Nova Aliança, ADNA, pastor-presidente Edivaldo José. Depois, nos dias 3 e 4/11, nós estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Círculo de Oração, Irmã Rosimeire, Jardim Paulista. Depois, nós estaremos aí nos Estados Unidos, dias 16, 17 e 18 do mês 11, nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, festa de jovens, né? Aí, jovens buscando santidade, lá com o pastor Darcy Silva Pérez, na Avenida Pacific 60, Oak Bluffs, Massachusetts. Então esteja ali conosco, que é se você mora nos Estados Unidos. Depois nós temos aí 1 e 2/12, nós estaremos em Pedro II, Piauí, Semadep, festa do Círculo de Oração, Pastor Júnior, Assembleia de Deus. Vem pra EBD, vem pra EBD, vem pra EBD para aprender. Vem pra EBD, vem pra EBD, vem para aprender. Vem pra EBD, vem pra EBD, vem pra EBD, vem pra EBD, vem para aprender. Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã é muito legal. Venha e traga a sua família, você vai crescer aprendendo com a Bíblia. Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã é super legal. Venha e traga a sua família, você vai crescer